Sabe aquele erro que parece inofensivo? Aquele erro bobo, mas que no fundo está acabando com 90% dos relacionamentos? Pois é, ele existe. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe que estão cometendo este erro. Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas esse mistério. Misturando um pouco aqui de papo de boteco com psicanálise e neurociência. Então, vamos ser sinceros. Quem nunca se pegou pensando: se ele ou ela mudasse só um pouquinho, tudo seria perfeito. Ou então, eu só queria que meu parceiro fosse feliz, que ele seja feliz. Então, eu vou fazer de tudo por ele, mesmo que eu não esteja tão feliz assim. Parece nobre, né? Só que não. Esse é exatamente o ponto de partida do nosso problema. O erro emocional que destrói a maioria das relações, que é a gente tentar ser o salvador, o terapeuta ou o gerente da felicidade do parceiro. A gente assume uma responsabilidade que não é nossa. É de consertar, mudar ou garantir a felicidade do outro. E olha, essa missão é impossível. Vamos entender por que isso acontece? Certo. Lá no fundo, essa necessidade de salvar o outro pode vir de várias coisas. Pode ser uma insegurança nossa, um medo, né, de abandono, tipo, se eu for super útil, indispensável, a pessoa nunca vai me deixar, certo? Errado. Pode ser também um reflexo de como a gente aprendeu a amar lá na infância. Na infância. Se a gente cresceu achando que o amor é sacrifício, a gente leva isso para a vida adulta. E a psicanálise diria que estamos projetando nossas próprias necessidades não resolvidas no outro. Em vez de cuidar da nossa própria carência, a gente tenta preencher o vazio do parceiro, esperando o quê? Que magicamente isso resolva o nosso. É como tentar matar a sua sede dando água para outra pessoa. Não funciona. E a neurociência, o que ela diz? Ela entra para explicar o vício nesse comportamento. Por quê? Porque quando a gente ajuda e recebe um pingo de gratidão, aí o nosso cérebro ele libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. A gente se sente bem, útil, e aí a gente quer mais dessa sensação, entendeu? A gente vira um viciado em ajudar, mesmo que essa ajuda esteja sufocando o relacionamento. O que acontece na prática? A dinâmica do casal fica totalmente desequilibrada. De um lado, tem um salvador que está sempre cansado, frustrado, sentindo que se doa demais e não recebe nada em troca. Do outro, tem o salvo, que pode se sentir infantilizado, controlado ou até mesmo acomodado, porque tem alguém fazendo tudo por ele. Essa pessoa que é a salva pode crescer, porque ela vai aprender a lidar com os. Como que ela vai aprender a lidar com os próprios problemas se tem alguém que resolve tudo? E o Salvador fica cada vez mais sobrecarregado, ressentido. Aí, gente, a comunicação começa a falhar. Aí, em vez de um diálogo entre dois adultos, vira um monólogo de um pai ou mãe dando sermão no filho, o desejo, a admiração, a parceria, tudo isso vai morrendo aos poucos. E o Salvador começa a pensar: eu faço tudo por essa pessoa e ela não me valoriza. E o salvo pensa: ai, eu não aguento mais essa pessoa me dizendo de fazer como se eu fosse um incapaz. Ai, percebe como esses dois lados saem perdendo? A intimidade, gente, vira um campo de batalha de expectativas não atendidas. E a gente entra num ciclo vicioso. Quanto mais o Salvador tenta controlar para ajudar,
mais o outro se afasta ou se rebela. E quanto mais o outro se afasta, mais o salvador se sente inseguro e tenta controlar ainda mais. É uma receita perfeita para o desastre. O amor, que era para ser um porto seguro, vira uma fonte de estresse e ansiedade. Então, como que a gente quebra esse padrão destrutivo? Como a gente para de ser o gerente da felicidade alheia e começa a construir uma parceria de verdade? A boa notícia aqui, gente, é que tem solução. E ela começa com uma mudança. Mas aqui, ó, tá? Mudança de mentalidade. Primeiro passo, e talvez o mais difícil, é aceitar. Aceitação radical. Você precisa aceitar que não pode mudar ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem, no tempo delas. Seu papel não é forçar essa mudança. Seu papel é decidir se você consegue conviver com a pessoa como ela é hoje, não como a versão idealizada que você tem na sua cabeça. Isso significa que você tem que aceitar tudo? Não, gente, claro que não. Significa que você precisa ser honesto sobre seus próprios limites. O que é negociável para você e o que não é. Em vez de tentar mudar o outro, comunique suas necessidades, certo? E seus sentimentos. Fale sobre isso com seu parceiro. Use a famosa comunicação não violenta. Em vez de dizer, você nunca me ajuda, tente algo como eu me sinto sobrecarregado com as tarefas e gostaria que a gente dividisse, certo? Isso de alguma forma é mais equilibrado, sabe? Equilibra mais. É sobre você, não sobre acusar o outro. E o segundo passo, redirecione essa energia. Toda essa força que você usa para tentar gerenciar a vida do seu parceiro, comece a usar em você. Quais são os seus hobbies, seus sonhos, o que te faz feliz? Independentemente do seu parceiro, a neurociência, ela mostra que quando focamos em nosso próprio crescimento e bem-estar, produzimos serotonina, que traz uma sensação de satisfação muito mais duradoura do que os picos de dopamina para, né, de salvar alguém. Isso não é egoísmo, gente. É autorresponsabilidade. Um relacionamento saudável é feito de duas pessoas inteiras, não de duas metades que tentam se completar. Então, cuide do seu jardim. Se você estiver bem, feliz, realizado, você vai ser uma companhia muito mais interessante e atraente. E mais importante, você não vai depender da validação ou da felicidade do outro para você se sentir completo. Terceiro passo, e esse é fundamental: aprenda a apoiar sem assumir o controle. Qual que é a diferença? Apoiar é ouvir, oferecer um ombro, perguntar como eu posso te ajudar. É estar presente, assumir o controle, é dizer você deveria fazer isso, deixa que eu resolvo. Ou por que você não faz do meu jeito? Entendeu? Apoiar não, apoiar é fortalecer o outro, é dizer eu confio na sua capacidade de resolver isso, eu estou aqui do seu lado. Assumir o controle é enfraquecer o outro, é passar a mensagem de que ele é incapaz. Então, incentive a autonomia do seu parceiro, celebre as conquistas dele, por menores que sejam, deixe que ele lide com as consequências, né, das próprias escolhas. É assim que a gente cresce na prática. Isso pode ser difícil, mas ver alguém que a gente ama sofrendo e não fazer nada é angustiante. Mas fazer nada aqui não é ser indiferente, é confiar no processo do outro, é entender que cada um tem a sua própria jornada, seus próprios aprendizados. Então, vamos resumir as soluções práticas? Primeiro, comunicação honesta e focada nos seus sentimentos, não em acusações. Use o
eu sinto em vez de você faz. Segundo, foque na sua própria vida. Invista em você, nos seus projetos, na sua felicidade. Seja uma pessoa inteira. Terceiro, aprenda a diferença entre apoiar e controlar. Ofereça suporte, mas não tire a responsabilidade do outro. Confie na capacidade dele. E se você se identificou muito com o papel de salvador, talvez seja a hora de você olhar para dentro com mais carinho. Terapia pode ajudar demais a entender de onde vem essa necessidade e a desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar. Não é vergonha, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para aprender a se relacionar melhor. Pelo contrário, é um ato de coragem, é amor próprio. Lembre-se, o objetivo de um relacionamento não é fundir duas pessoas em uma só. É criar espaço seguro onde duas pessoas possam crescer juntas, lado a lado, cada uma na sua própria individualidade. Então, o amor não é sobre salvar ninguém, é sobre caminhar junto, apoiando um ao outro, né? E celebrando também, tanto nas quedas quanto, né, nas celebrações, nas vitórias. Quando você para de tentar ser o herói da história do outro, você finalmente tem a chance de ser o protagonista da sua própria história. E, paradoxalmente, é aqui que você se torna o parceiro que todo mundo sonha em ter. Alguém seguro, feliz e que inspira no outro a ele ser sua melhor versão, não por cobrança, né? Mas por exemplo. E aí faz sentido para você o que estou dizendo? Você já se viu nesse papel de salvador ou de salvo? Deixa aqui nos comentários qual foi a sua maior ficha que caiu agora com esse vídeo. Quero muito saber a sua história, quero muito saber a opinião de vocês. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha. Vamos espalhar essa ideia, ajudar a construir relações mais saudáveis e felizes. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E um grande abraço e até a próxima.